contato. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo, né? Queria saber um pouquinho de vocês, de onde vocês estão falando, se já ouviram falar sobre medicina germânica, não ouviu? Primeira vez? Vamos lá. Já ouviu, Denise? Conhece, Márcia? Giovana? Fabiana? Adriana? Pode abrir o microfone para falar, enquanto a gente espera o pessoal entrar. Boa Denise? noite, tudo bem? Oi, tudo bem, Denise? Tudo bem? Você conhece medicina germânica? Já ouviu falar? Sim, eu já Já. li alguma Aham. coisa sobre, e eu trabalho com clínica médica aqui. Eu sou de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Ah, É, pertinho e da Braiana, hein, né, Braiana? isso, eu trabalho com clínica médica e citopatologia. Eu sou bióloga também, sou especialista em citopatologia como bióloga. Bacana. Análise de biópsia aspirativa, essa parte toda aí. Sim, É, maneiro. Trabalhei um tempinho no laboratório de patologia clínica também. Já, é. já fiz bastante biópsia, lâmina, leitura de lâmina corte, né, com micrômetro, e tudo mais, com gelo. Então, já fiz um pouquinho de tudo aí. Sim. Mas esse conhecimento aqui que a gente vai passar para você, acho que vai te ajudar bastante, mas também vai ser bem disruptivo, assim, vai ser bem, bem diferentão, assim, para tudo que você vê na patologia. É, porque na verdade a minha parte não é biópsia convencional, né? Ela Ah, é só a parte da citologia mesmo, só a parte de cito, tudo que envolve análise celular, né? nossa, Não que é massa. a biópsia convencional, daí seria o histopatológico, então não é minha especialidade essa. Ah, é só citologia mesmo, É só então. citopatologia mesmo, então a clínica médica associada à citopatologia. Nossa, que massa. E você trabalha com É, alguma coisa de medicina integrativa? não, Trabalha. atualmente não ainda, né? De repente, sim, né? É, de repente sim. Eu tô tentando abrir a minha câmera aqui que não tá abrindo. Mas é que você tá com a câmera aberta em outro aparelho. Eu tô te Pois vendo. é, mas não tá aparecendo, que estranho, acho que eu vou sair e vou entrar Eu, novamente. eu tô te vendo. É, mas eu não consigo É que aqui. parece que você tá com dois acessos. Eu tô te Pois vendo. é, que estranho. Acho que eu vou sair e vou entrar novamente. Tá bom. Tá bom, obrigada. Nada, obrigado você. Nana tá fazendo o curso da Nana Lívia, curso da Marina. Marina foi minha paciente, minha colega, a gente se conhece há uns 15 anos já. Marina, top. Inclusive, acho que Marina que me indicou aqui, passei pela indicação da Marina para a Braiane, aí a Braiane me contactou e hoje a gente é parceiro de cursos aí, né, Braiane? Graças a Deus. E a Maria? Ah, ainda bem, né? Isso aí, de BH. Pô, BH é massa. Não conheço mineiro, gente boa. Só conheço mineiro, gente boa. Bom, nós queremos dar as boas-vindas, então, o Instituto Lume está dando as boas-vindas ao professor Roberto novamente, mais uma vez, trazendo todo esse conteúdo especialíssimo para a gente aqui, da medicina germânica aplicada à medicina veterinária integrativa. No decorrer da explanação de hoje, vocês vão ter um breve contato com essa técnica fenomenal, que é a medicina germânica, que é uma técnica ao mesmo tempo muito simples, que ela não necessita nenhuma ferramenta a não ser a consciência, que já é bastante, né? Já é muito. Então, nós ficamos muito felizes e honrados em poder oferecer aqui no nosso instituto essa ferramenta aos nossos alunos. Gostaria também de dar as boas-vindas a cada um de vocês, em especial também aos ex-alunos que estão aqui, a Vanessa, a Denise Bendac, aí de Aracaju, que já fizeram um curso com o professor Roberto e estão nos dando um apoio também.
já tem experiência aí da abordagem humanizada e muito amorosa. Eu gostaria de dizer para vocês do professor Roberto, né, que essa técnica também exige assim uma certa humanidade para ser aplicada. Então, parabéns a cada um de vocês que está buscando se aprimorar como profissional. Gostaria de parabenizar cada um. E nosso curso hoje é reconhecido, é classificação MEC, é uma vitória que nós tivemos esse ano que passou. Então, é reconhecido pelo Ministério da Educação, o que corrobora e dá muita, traz bastante tranquilidade para quem está trabalhando com a técnica no consultório. Então, sejam bem-vindos. Nós gostaria de desejar uma excelente aula. Então, novamente, boa noite a todos, né? É, espero que a gente faça um bom proveito da explanação de hoje. Hoje é um breve contato para a gente poder tirar as dúvidas, saberem o que está acontecendo, o que não está acontecendo, como é que funciona, como é que não funciona, e trazer assim uma luz para algumas perguntas e questionamentos que nós temos durante o nosso dia a dia clínico, né? E a gente fala assim, caramba, será que está funcionando? Será que não está? Então, hoje é uma abordagem da medicina germânica para aplicada na veterinária, né? E assim a gente consegue ter uma visão um pouco maior e ampliada sobre a sintomatologia e sobre as mazelas do nosso paciente. Beleza? Então, primeiramente, né? Essa é a tela inicial. Me chamo Roberto Tortelli. Deixa eu só mudar. Eu sou formado na Universidade Federal Fluminense, né? E fiz mestrado por lá também, fisiopatologia da reprodução. Só para quem não me conhece, saber um pouquinho sobre mim. Desculpa, Brian. E há mais de 2 décadas eu venho estudando sobre medicina integrativa, homeopatia e outras técnicas, assim como a medicina germânica e a reprogramação biológica, que é uma das fundamentações para toda a minha maneira de atendimento clínico hoje. Aqui a gente vai se ater à medicina germânica, né? Mas a gente sabe que tudo é o primeiro passo, né? É o pé na água que a gente coloca para a gente poder saber um pouco mais sobre a medicina integrativa, tá? Então, hoje eu faço parte desse curso de medicina germânica básica para a gente na Lume, no Instituto Lume, para pessoas que têm o interesse, que têm o desejo de se aprofundar na medicina integrativa e entender um pouco mais as questões e as perguntas que ficam é, sondando, né, o fantasma que nos cerca à noite, né? A minha abordagem é muito voltada ao clã, então a gente entende um pouco com a medicina germânica, a gente entende um pouco que, na verdade, toda a medicina integrativa, a gente entende um pouco que o problema ou é, a dificuldade de manter o equilíbrio, ele não está simplesmente no paciente, ele tá, ele abrange todo o meio onde ele vive, né, o clã que ele está inserido, né? Então, nessa parte, a medicina germânica ela trouxe essa amplitude de visão, fazendo com que a gente consiga ver além do aparente e olhar para a verdadeira causa do problema e não simplesmente para a sintomatologia como se ela fosse o vilão, como se ela fosse algo que nós temos que extirpar, né? Então, a ideia é a gente responder algumas perguntas inquietantes, né? Que aquela dúvida silenciosa que sonda a nossa cabeça, né? Durante um atendimento clínico ou até mesmo no nosso dia a dia com nossos pets, né? E tudo mais, né? É, a pergunta assim, por que os tratamentos que são impecáveis, né? Que funciona para 100% ou 99,9% dos pacientes, muitas das vezes eles falham, né? Por que alguns pacientes melhoram de doenças graves e outros não? Porque o tratamento convencional normalmente falha para doenças crônicas, né? Como doenças recidivantes que toda hora aparecem, hematite atópica, tumores, otites, né? E tudo mais, tá? E a medicina germânica ela traz segurança, né, para os nossos diagnósticos através do entendimento das leis biológicas que o Dr. Hammer deixou para nós, tá? Então, eu posso dizer que a resposta dessas perguntas está na própria medicina germânica, que é a peça-chave para ligar todos os questionamentos
que a ciência biológica, né, simplesmente só ali, a biologia, ela não pode responder, né? Porque a medicina germânica ela une a psique, né, que é aquilo que vem de fora, o cérebro, né, que é a percepção daquilo que veio de fora, e o corpo, que é a reação a tudo aquilo que veio de fora. Então, nós temos uma ação, um trauma, né, que veio de fora. Esse trauma deixa um registro no cérebro, e esse cérebro reage acionando um órgão-alvo, fazendo com que apareça uma sintomatologia. Então, a medicina germânica ela é quase que matemática. Porque eu tenho uma emoção, né, uma psique, que gera um conflito no cérebro, e esse conflito no cérebro é uma área específica do cérebro que vai gerar uma reação num órgão-alvo, fazendo com que tenha, então, uma sintomatologia. E aí, através dessa sintomatologia, a gente sabe, fazendo o caminho inverso, né, a gente sabe qual é a psique, qual é a emoção, qual foi o trauma ou o conflito que aquele indivíduo está vivendo. Tá? Então, esse são as respostas que serão respondidas, né, as perguntas que serão respondidas com a medicina germânica. Então, resumindo, eu estou admitindo aqui as pessoas também, tá, Brian? Que aparece aqui na tela, que às vezes eu admito, tá? Admitindo assim, aceitando. Então, como eu falo, a medicina germânica é o elo entre a ciência e o ciclo natural das enfermidades, que permite descobrir as causas reais e nortear no diagnóstico, promovendo uma resolução sólida e duradoura. Então, por que eu boto assim? Porque a gente tratando os sintomas, dando remédio, a gente não resolve a verdadeira causa do paciente. Por isso que ele volta com aquela dermatite todo ano, de 6 em 6 meses ou a cada 3 meses, né? Por isso que o paciente apresenta um tumor, uma sinusite ou algo que não melhora nunca, deixando aquele paciente cada vez mais debilitado, deixando aquela casa cada vez mais preocupante, mais preocupada, deixando todo o ambiente num estresse contínuo. Por quê? Porque a gente não olha para a verdadeira causa. Se a gente olhar para a verdadeira causa, e não estou eliminando tudo que a medicina já nos deu, mas é para a gente pegar essa verdadeira causa, trazer para dentro do ambiente familiar, para dentro de tudo aquilo que envolve, engloba a vida daquele paciente, resolver algumas questões com a família daquele paciente, e aí trazer, então, uma resolução sólida e duradoura para aquela casa, né? Porque não é mais o animal. Agora a gente olha para casa, porque os animais hoje, eu não pego mais nenhum paciente, não atendo mais nenhum paciente que o problema seja do paciente. Já tem um tempo que a todos os pacientes que eu atendi nos últimos 3 anos foram problemas da casa, desequilíbrio domiciliar, o problema do clã, né? Eu gosto de falar muito que é o clã, que está inserido naquilo que o animal vive. Então, os animais, eles não adoecem por conflitos próprios. A maioria dos casos, o problema, o conflito é do núcleo familiar, é do clã onde ele está inserido, tá? E isso, a medicina convencional, né, que trata sintomas, ela desconsidera, ela não considera tudo aquilo que o animal vive no meio ambiente onde é que ele está inserido, né? Ela não considera as energias, os campos, o entrelaçar daquilo tudo que o animal recebe do dono ou da casa onde ele mora. E com o conhecimento que você está prestes a descobrir agora da medicina germânica, você consegue ler essa teia, esse emaranhado de, de casuísticas, de causas e efeitos, onde você pode, através disso, diagnosticar ou direcionar uma linha de tratamento onde você tenha a resolução real daquele problema. Ok? Então, primeiramente, deixa eu dar um brief, né, do que é o clã, né? Então, eu trouxe aqui só para a gente poder ter
uma leitura, né? Que não sei se, acho que esse PDF vai ficar disponível para vocês depois. Então, para vocês terem uma noção, então o que que é o clã? Na minha visão, o clã ele representa o conjunto de ancestrais, familiares e indivíduos que compartilham o mesmo programa biológico ou compartilham campos mórficos muito intrínsecos, né? Muito junto, porque o que que são campos mórficos, né? O campo mórfico é tudo aquilo, é um campo que circunda a minha existência, tanto a minha espécie quanto outras espécies que convivem comigo no meio ambiente. Então, é como se a física quântica diz que todos nós estamos conectados, tá? Isso não é medicina germânica, isso é um conhecimento de física quântica que une tudo. Só que a medicina germânica ela vai trazer esse ponto muito claro para nós. Então, eu gosto de trazer isso aqui para vocês terem um entendimento sobre o processo de como é um raciocínio da própria medicina germânica. Por quê? Se você olhar para o paciente simplesmente, por exemplo, o animal com dermatite, que eu vou dar um exemplo daqui a pouco, você vai olhar para ele só, através do problema, através do dermatite. Você não vai conseguir olhar a casa ou todo o meio que circunda ele. Então você tem que entender que o clã faz interferência no paciente, né? Então, esse campo mórfico que circunda a existência daquele animal faz com que aquele animal fique saudável ou doente, né? Supostamente doente, tá? Então, o clã ele rege então pelos membros familiares, pais, avós, parceiros, irmãos, os próprios pets, né? Que estão envolvidos dentro daquele núcleo familiar, tá? Então, transmitindo assim biologicamente e compartilhando entre si traumas, conflitos, né, problemas que eles vivem durante o dia a dia e às vezes não precisa nem ser falado, quer dizer, muitas das vezes não é falado, ele é simplesmente sentido e transmitido. E esses pacientes que a gente vem atendendo, né, que eu atendo, e muitos colegas nossos atendem também, eles captam essa energia do ambiente, né, tanto que eu boto ali embaixo, né, que eles são sinalizadores ambientais desses conflitos vividos pela casa, pelo clã, manifestando, então, através de sintoma, essa simbiose, esse mutualismo entre os tutores e os pets, né? Que o pessoal ainda diz que cara de um focinho de outro, né? Então é mais ou menos isso, né? Isso no ditado popular, né? Na brincadeira, mas pensando num mundo sistêmico, num mundo de inter-relações, num mundo interligado, esse, essa, essa inter-relação simbiótica, ela é muito visível e muito perceptível dentro da nossa visão da medicina integrativa, ok? Então, o exemplo que eu falei agora há pouco é de um processo de dermatite. Pela medicina convencional, dermatite é um problema de pele, certo? Então, pode ser causada por sarna, por alergias de contato, alergias alimentares. A gente tem várias causas pela medicina tradicional, tá? Mas com o olhar da medicina germânica, a dermatite ela significa separação. Eu desejo me separar de alguém ou eu sinto a falta da separação de alguém ou alguma coisa que faz muita falta para mim. Eu tenho a necessidade de estar perto de novo, de entrar em contato. Se eu olhar para isso simplesmente, né, mesmo com o olhar da medicina germânica, se eu olhar só para isso, eu posso dizer que o meu cachorro teve dermatite porque eu fui trabalhar e eu me separei dele, certo? Então a gente olha assim e fala assim, eu me separei do cachorro e aí ele está com dermatite. E aí você vai ficar toda hora tentando se reconectar com o cachorro e você não vai conseguir. Por quê? Porque se eu não olhar para o campo mórfico que permeia a minha relação com ele, não é só o meu contato com ele que conta. O meu contato com ele conta, sim, mas o meu contato com ele não é a peça-chave da dermatite que ele está vivendo. É você olhar para a superficialidade e não olhar para a profundidade dessa relação. Então, por isso é importante entender a relação do clã. Por isso que eu quis trazer isso, ok, gente? Estão me acompanhando? Deixa eu abrir as câmeras aqui.
Tá todo mundo de câmera fechada, né? Quem é meu aluno sabe que tem que estar com a câmera aberta. Ah, vou ficar olhando para Denise. Opa, Nicole, bem-vinda. Pois eu vou querer saber, a gente vai falar um pouquinho do caso aí. Então, se a gente não entender esse permear desse campo morfogenético, dessa simbiose, a gente vai olhar para a superficialidade do processo, né? No caso aqui, que eu estou dando exemplo da dermatite, e não vai olhar para a profundidade verdadeira, para a raiz do problema, para a causa raiz daquilo que está acontecendo com aquele paciente. Ok? Então, essa causa raiz, você vai conseguir olhar para isso se você entender aquilo que eu acabei de falar sobre o clã, tá? Então, quando foi atendido esse paciente, aí eu arrumei de uma forma é, mais, mais médica, né, para a gente poder ter uma noção de que isso aqui é uma visão clínica ampliada, não é uma visão que a gente fala comumente falando que é medicina alternativa. Não é alternativa. Ela é uma medicina clínica, ela é embasada, ela tem estudos embasados em estudos retrospectivos, não é um estudo científico comum, como a gente está acostumado pela, pelas faculdades, né? Mas é um estudo retrospectivo onde é que ele mostra que todo caso que teve X coisa, ele apresentou, então, um conflito ou um trauma. Então, foi mapeado isso pelo Dr. Hanner, e eu vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. Então, o paciente ele tinha um prurido crônico, muitas lesões de pele, esse cachorrinho, tá? E, e, ela não conseguia sarar. Dava corticoide, melhorava, e aí passava um mês, 20 dias mais ou menos, o paciente voltava a coçar, fazia machucado, né? E tudo isso era. Passou anos, e ela acontecendo isso. Tá? Um ano direto o cachorro assim, até chegou a mim, né, esse cachorrinho, e na consulta foi identificado, então, essa falta, essa perda de contato, essa separação da tutora com o filho dela. O filho dela saiu, foi morar fora, tá? Esse olhar, né, esse sentimento da casa com a separação da mãe e do filho fez com que aquele cachorro sentisse aquela energia e entrasse em processo, então, de ressonância com essa separação. Tá? Então, o que, que foi proposto? Ao olhar da medicina germânica, foi proposto, né, uma terapia de reconexão entre mãe e filho. Então, foi ressignificado essa separação e, e foi proposto uma reconexão entre mãe e filho. Tá? Manejo ambiental, então, porque é legal a gente mudar algumas coisas do ambiente, mudando então o nosso comportamento perante o animal, para ele também sentir que houve uma mudança verdadeira, não é só da boca para fora, tá? Suporte clínico, porque o animal coçava muito, se machucava, se mordia, né? Chegava a ter feridas, então é preciso ter um suporte clínico. E em torno de mais ou menos 2 meses, 2 meses e meio, né? Ele teve em torno de 60% da melhora das lesões que ele apresentava no período, tá? Então, aí eu botei aqui do lado, né, melhora 60%, redução significativa das lesões da pele, né, cutâneas, tempo em torno de 8 semanas, duração do protocolo terapêutico aplicado, e eu botei tarefas. Por que tarefas? Porque quando a gente faz a consulta e identifica, por exemplo, a separação, é um protocolo terapêutico, ok? Mas eu chamo para os meus pacientes de tarefa. Eu falo assim, cara, você fez as tarefas? Eu não vou falar para ele, você fez os protocolos terapêuticos que nós. Então, eu falo, você fez as tarefas? Então, eu determino como tarefa, de 3 a 4 tarefas. Ah, olha, você vai almoçar todo domingo com seu filho. Você vai pegar uma camisa dele, vai dormir com a camisa. Então, você está fazendo as tarefas? Fez as tarefas? Então, uma pessoa que normalmente aplica essa tarefa, ela tem resultado positivo com o cachorrinho, ou com o gatinho, com o animal que vive, com o papagaio, com o animal que vive com ele. Ok? É, e a terapia clínica, ela é um suporte ao processo de olhar através da medicina germânica. Eu não estou descartando a clínica convencional.
Só que a clínica convencional ela não é a primeira opção dentro do olhar da germânica. A germânica ela entra como um processo, por exemplo, no caso aqui da dermatite, ó, eu preciso fazer essa reconexão mãe e filho. Preciso. Só que o meu paciente está sofrendo. Então eu preciso também dar o suporte para aquele paciente para parar de sofrer. Ok? E aí, essa parte a gente usa as técnicas que nós temos em mão. Né? Tem o pessoal que é do reiki, tem o pessoal que é da ozonoterapia, homeopatia, né? Alopatia, né? Corticóide, às vezes tem que entrar, doxiciclina, que a gente pegou o caso aqui da a Nicole, até passou lá no grupo dos alunos sobre um processo que o paciente dela está vivendo. Então, às vezes, há necessidade de usar como tratamento de suporte, não como tratamento de eleição. Porque aí a gente já começa a tirar um fantasma, que é todo o tratamento, o melhor tratamento do mundo não está tendo resultado. Por quê? Porque você não está olhando para a verdadeira causa do problema. Ok? A gente está olhando para um processo superficial, que é, no caso da dermatite, talvez fazer um corticoide, passar um miconazol com clorexidina e tudo mais, certo? A gente vai ajudar aquela pele? Nós vamos ajudar aquela pele. A gente está resolvendo o problema do paciente? Não. Então, esse olhar mais aprofundado é que é o convite da medicina germânica para nos auxiliar no nosso dia a dia clínico, para nos auxiliar na nossa terapêutica, para ser mais eficiente terapeuticamente, para ser mais eficiente no trato com os animais e com a família. Por quê? Porque quando a gente olha para essa dermatite, a gente está olhando para o sofrimento do pet, claro, o cachorro está sofrendo, estava com dores, né? A pele estava. Ele mordia, se machucava, se lacerava, certo? É uma dor para ele, física, né? Mas a gente pode imaginar como é que é a dor de uma mãe que não fala com seu filho? Tem mães aqui? Levanta a mão quem é mãe aí, ou pai. Sandra, você pode imaginar. Como que seria para você o seu filho sair de casa, brigado com você e não conseguir, vocês não se falarem? Como que seria? É doloroso para você? Seria doloroso? Seria, né? Então, esse olhar da medicina germânica também é um convite de olhar para o sistema, para você entender que não existe só um animal sofrendo. Claro, o animal está sofrendo. Mas não só ele que está sofrendo. A casa está sofrendo, a família está sofrendo. Aquela pessoa que é tutora, ou que é dona, ou que é condutora daquela vida ali que está com ela, está sofrendo. E muito. A dor, ela é mútua. Então, quando a gente olha através desse olhar mais aprofundado, ou mais amplificado, né? Aprofundado não, mas amplificado, tira os véus, né, dos sintomas e começa a olhar para a verdadeira causa, a gente começa a olhar também que existem dores que precisam ser sanadas dentro daquela família, que é tão importante quanto a sintomatologia que aquele paciente está vivendo. Que é isso que é negado para nós quando a gente fala de medicina tradicional ou contemporânea. Né? Faz sentido, pessoal? Faz sentido, Denise? Faz sentido, Sandra? Então, Total sentido. é, esse Inclusive, se a gente parar para observar, às vezes, quando o responsável está nos relatando ali o histórico, tudo, às vezes até o histórico, como esse animal chegou até a família, né? Aí eu pergunto sempre ali na consulta, todas as pessoas da família aceitam o animal? Ah, o meu marido ainda não aceitou, meu filho ainda tem resistência, sabe? e é Isso é bem isso. frequente. E isso pesa no convívio do animal e pesa também na resolução de qualquer outro conflito que ele esteja vivendo, né? Exatamente. A casa sofre. Hum. Então, esses conflitos, esses traumas, essas perturbações, elas trazem essa dificuldade na terapêutica, por quê?
A doutora Denise, a homeopata, que não sei se ela está aqui na live hoje, mas ela acompanha com a gente, ela enfrenta um quadro clínico de uma cachorrinha que, cara, ela não sara. Por que que ela não sara? Porque a Denise não está conseguindo tratar a cachorra direito, que a Denise não sabe qual o remédio que dá. Não, não é porque não sabe. É porque o proprietário não conseguiu largar as amarras dele do sofrimento que ele vive, porque talvez o sofrimento dele é tão grande que ele não consegue olhar para isso, e o cachorro, consequentemente, sofre com isso. E a doutora Denise toda hora tem que ficar tapando o sol com a peneira ali, para poder ajudar aquele paciente a passar por isso, a sobreviver por isso, pelos conflitos que aquela casa está vivendo. Tá na live, sim, Roberto. Opa! E aí, Denise, tudo bem? Tô Aliás, dando exemplo aqui, tô dando você exemplo da sabe sua que cachorrinha lá. você é responsável, né, por eu ter que pedir um crédito de encarnação, encarnar de novo para poder estudar mais a medicina germânica, né, Roberto? Ô, mas vamos estudar, vamos. Sempre que você puder no seu dia a dia, tem que estudar, não tem jeito. Medicina germânica é a nossa vida agora. Sei, eu sei. Só não dou conta, entendeu? É porque tem muitas reentrânciazinhas, né? Mas, de modo geral, a gente consegue ver isso no nosso dia a dia, né? Vou dar um outro exemplo. A gente acha que resfriado, rinite. O que que é a rinite para nós? Alguém pode dizer o que que é rinite? Sem ser medicina germânica. Rinite. O que que é a rinite? Ninguém se arrisca. Alergia, Pode falar na astrologia? alergia nasal. Alergia nasal. A rinite é uma alergia nasal, podendo ser causada por um vírus, um fungo, uma bactéria, poeira, Na, certo? O na frio. astrologia. Na astrologia pode? Ah, Na astrologia médica, rinite é uma alergia, certo? então. E todas as alergias na astrologia médica, todas, é, é uma forma do que é o alérgico, né? Tanto humano, animal, isso eu estou falando no conceito humano, mas a gente pode trazer isso para o animal. Mas Aham. é a maneira de controlar, né, Roberto? Né? A Todo rinite, alérgico então, mas a controla. rinite para nós, a rinite para nós é uma alergia, né? Ou um problema com uma poeira, problema com bactéria, um fungo, o pólen, né? E sol, tem gente que tem alergia aos rinite com sol, pega raio de sol, começa a espirrar, né? E para a medicina germânica, isso é um contato de separação ou uma contrariedade indigesta. Então, mesmo problema que você tem da dermatite, você pode ter o problema da alergia. Aí você fala assim, nossa, mas eu vou, sei lá, sentir o cheiro do pólen e vou começar a espirrar. É porque eu estou com um problema de separação daquele pólen? Sim. Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem nossas percepções, né, nosso subconsciente, ele percebe o meio de uma forma tão brutal de cada coisa que acontece dentro daquilo que aconteceu com a gente quando tinha um trauma. Então, essa alergia que você tem ao pólen, por exemplo, porque você vivenciou, talvez quando você era uma criança, com seus 7 anos de idade, a sua mãe ganhou uma flor, certo? De um cara que estava cantando ela e ela separou do seu pai por causa desse cara. Aí você sente o cheiro do pólen desse lírio que ela ganhou de prazer, ele representa a separação do teu pai. Ela não é o pólen que está te dando alergia. Está te dando alergia é a separação que você teve do teu pai, porque o amante da tua mãe deu uma flor para ela de Dia das Mães, sei lá, Dia das Mulheres. E aí, quando você sabe isso, você não investiga mais, você não quer mais eliminar todo o pólen do mundo. Agora você quer saber por que que você está tão sentido assim, se realmente seu pai e sua mãe não deram certo e tá ok, teu pai não está contigo até hoje? Ah, tá, a gente passa Natal junto e tal, passa o Natal com a minha mãe e tá tudo bem, eles eram melhores, brigavam muito quando eram juntos e tal. E aí você ressignifica esse processo, você não tem mais alergia de pólen.
Por que que você não tem alergia de pólen? Porque o pólen não era o problema. O problema era o sentimento de separação que você teve do teu pai. Aí você consegue perceber a profundidade dessa dor que essa pessoa sentiu desde quando ela tinha 5 anos até os 40 anos de vida dela? E aí, a gente está falando de mais coisa. Essa mulher que tem alergia a pólen, ela arranja um namorado, aí o namorado vai para a casa dela, ela começa a namorar, o cachorro começa a ter dermatite de contato. Por quê? Porque ela não pode ter contato com o homem, porque ela separou do pai dela, entende? Aí a gente resolve essa dermatite, essa alergia, essa rinite que ela tinha, o cachorro resolve a dermatite e ela casa e tem um filho. Olha só a magnitude do potencial de conhecimento que a medicina germânica pode dar para nós. É um superpoder, cara. É como se a gente fosse um superpoder. É como se a gente fosse um super-herói, entende? É incrível, é incrível, 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 incrível. Assim, eu vivo isso pra caramba, eu sou isso, eu respiro a medicina germânica, ela me tira dos sufocos mentais que nós temos, porque a medicina tradicional, é, ela é aplicada através do medo, então o medo nos deixa cada vez mais sensíveis a perturbações do nosso campo morfogenético. Então a gente fica sensível a isso. E a medicina germânica, ela trouxe a tranquilidade de que isso é um programa biológico, de que isso tem uma solução, que a única solução é o caixão, não é, porque isso tem como a gente resolver. E se a gente pode, se alguém resolveu, a gente pode resolver também. Então não é algo que para você não funciona. Pode falar, Nicole. Eu vou só compartilhar um caso que eu atendi hoje, que eu falei pra você, e foi incrível o caso, porque a pessoa de 47 anos com enxaqueca crônica a vida toda, e ela já tinha passado agora recentemente, ela tá com enxaqueca nesse mês há um mês seguido de dor. E ela passou por neurologista, não sei o que, ista, tudo que é ista na vida, fez trocentos mil exames, viraram a mulher de ponta cabeça, ela não acha nada. Aí hoje, né, eu fui atender ela, e através da medicina germânica, nós chegamos em um conflito onde ela tinha 6 anos de idade, e ela não foi capaz, o irmão dela de 2 anos foi pegar uma bolinha de gude embaixo do carro, e ela tinha 6 anos, e ela não foi capaz de avisar o tio que o irmão estava embaixo do carro. Enfim, Meu o tio Deus. deu ré, bateu na cara do menino lá, quase matou o menino, enfim. Então, depois disso, sempre que ela não se sente capaz de algo, vem a A enxaqueca. enxaqueca. Então, foi algo incrível que, assim, ela ficou em choque, que realmente fez muito sentido. E na hora da ressignificação, a dor dela já passou. Ô, Foi louco. Na primeira incrível. consulta? Sim, o primeiro Meu movimento. Deus. Parabéns, hein? Mas possivelmente a gente vai precisar de retorno, né? Aham. E teve a questão também que eu compartilhei no grupo lá, sobre a cachorrinha agora com. Ela estava com piometra e erliquiose, né? E quando eu fui ontem, eu atendi a tutora da cachorra. O veterinário queria fazer cirurgia já, fazer a esterectomia ali, enfim, mas ela falou que não, que ela ia guardar, porque eu falei para ela guardar. Falei, não, vamos entrar com a medicação, porque precisa, como você disse, da doxiciclina. Sim. E a gente olhou para essa causa e também voltamos para quando ela tinha 5 anos e a mãe dela estava grávida do irmão e ela, toda vez que tem um sentimento de que ela pode estar grávida ou gerando algo novo, ela tem um sentimento de vão me abandonar. E lá aos 5 anos foi esse sentimento que ela teve, que quando a mãe dela fosse ter o irmão, ela seria abandonada na casa da avó. E por conta disso, essa semana ela reviveu um conflito semelhante e veio todo esse contexto. Então, é muito incrível a medicina germânica, mudou minha vida literalmente. Te agradeço muito, professor. Obrigado, Nicole. Obrigado você por compartilhar aqui com a gente. E pegando o gancho da Nicole, isso é uma coisa que tem, né? Que legal, nossa, né? Denise, Nicole e outros podem falar que a gente tem um grupo, né? Um não, né? Temos agora mais de um grupo, né? Que são outras turmas, mas cada turma a gente forma um grupo e esse grupo ele fica ativo, né? Por um período
E a gente tem muita troca lá dentro, tira dúvidas, a gente sempre está enriquecendo, né, de conhecimentos que talvez não tenha como fazer no dia a dia. Então, esse grupo ele é muito importante. Ajudou agora a Nicole aqui na própria consulta que ela já teve de manhã, à tarde já resolveu e agora toca para um processo mais direcionado, né, mais assertivo, né, na hora que você fazer a consulta. Você não fica viajando muito nas nossas dores, nas nossas crenças. A gente olha para a sintomatologia do animal, né, ou sintomatologia do paciente, no caso que a Nicole atende seres humanos também, né? Então, olha para a sintomatologia que ele está vivendo, e aí você consegue, então, direcionar a sua consulta para você ser mais assertivo na hora de você propor uma terapia, um tratamento, qualquer coisa, né? Se você não tem a expertise, tem como você indicar, falar assim, ó, eu não sei fazer reiki, mas eu acho que você tem que fazer um reiki. Eu não faço acupuntura, mas eu acho que você tem que fazer uma acupuntura aqui para te ajudar. Então você consegue direcionar o tratamento. Fala assim, ó, eu sei que é isso, você vai fazer essas tarefas aqui, mas, pô, faz uma acupuntura lá que ajuda a tirar, mexer no seu campo energético, mexer com dores e problemas que você está tendo aí, ozonioterapia e tal, tudo mais. Então, isso te ajuda no processo. Então, eu penso assim que a medicina germânica ajuda muito nisso e o nosso grupo ele é incrível, né? Então, toda hora a gente precisou, nós estamos lá, né? Falando as coisas que a gente acredita que pode ajudar o paciente, ajudar vocês na terapia, né? Então, como se fosse um consultor, né? 24 horas ali para a gente poder estar auxiliando. E quem deu isso tudo para nós, né? Quem deixou isso para gente? Quem deixou isso para gente foi o Dr. Hammer, né? O Dr. Hammer, ele era, né? Porque ele veio a falecer em 2017. Ele era um médico oncologista, chefe do departamento de oncologia do hospital lá na Alemanha, né? E ele começou a buscar esse novo conhecimento porque ele teve um câncer de testículo e a mulher dele teve um câncer de ovário, né? E aí ele falou assim, cara, tá tudo errado, não posso ter câncer de testículo e a minha mulher não pode ter câncer de ovário. Nós somos atletas, nós não fumamos, nós não bebemos, nós não temos nenhuma predisposição a ter câncer, não temos câncer na família, ninguém nunca teve, nem meu avô, nem meu bisavô, que tudo seriam fatores predisponentes, né, para poder ter câncer. Ele falou, cara, não faz sentido. O que a medicina diz para mim que é câncer não faz sentido porque eu não posso ter. Eu não poderia ter, né? Eu tenho, mas eu não poderia ter. E aí ele começou a investigar. Ele falou assim, cara, isso ficou com a pulga atrás da orelha. Ele falou assim, ó, isso não está certo. E aí ele pegou mais de 40 mil pacientes que ele já tinha atendido e assim ele percebeu então um padrão. Todos os pacientes que tinham tumores, que apresentavam tumores e cânceres, né? Eles tinham passado por um conflito traumático. Eles tinham tido um impacto na psique. Esse impacto na psique, né, gerou um trauma. Esse trauma gerou um foco no cérebro dele, em determinada área do cérebro, né, chamado foco de Ramer. E esse foco aciona um órgão-alvo, determinando, então, a sintomatologia. Ok? Então, por exemplo, a dermatite, eu tive um impacto traumático de separação, então atingiu minha psique na separação. Essa separação atinge, então, o meu córtex cerebral. O meu córtex cerebral ele é responsável o meu ectoderma ele é responsável pela pele, pela epiderme, tá? Então, o órgão, embriologia, tá, gente? Ele é responsável pela epiderme. Então, quando eu tenho esse impacto, tudo que é regido pelo meu ectoderma pode ser acionado, tá? Pode ser acionado. Quando eu enxergo, aí você vai depender do mapa de mundo do seu paciente ou da pessoa que você está tratando. Você olha para ela e fala assim, cara, qual é o seu mapa de mundo? Ah, meu mapa de mundo é contato mesmo, é ficar se segurando, abraçando. Ah, então, pele, dermatite, ok? E aí a gente, através disso tudo, através desse conhecimento do Dr. Hane, a gente consegue então direcionar as nossas consultas. Então, graças a ele, né, esse legado que ele nos deixou, né, mesmo ele partindo, esse legado permanece vivo através de mim, através da Marina Bernardi, através do Michael Lloyd,
através dos hospitais que têm mundo afora com tratamentos, olhando através da medicina germânica, porque uma coisa a gente tem que entender, a medicina germânica ela não é tratamento, ela não é terapêutica, ela é uma medicina, né? Você vai tratar com a tarefa, você vai tratar com a acupuntura, você vai tratar com a mudança de percepção, esse é o tratamento. A medicina germânica ela vai te direcionar sobre aquilo que você vai tratar. Então, ela é uma caixa de ferramentas gigantesca para te direcionar a ferramenta que você vai usar. É como se fosse um armário de ferramentas organizado de uma forma diferente, organizado através da sintomatologia raiz do problema raiz daquele paciente, e não da sintomatologia que está sendo exposta. Então, isso é a medicina germânica. Essa é a grande visão que o Dr. Hammer deixou para nós aqui, que todo sintoma ele é um programa biológico para manter aquele corpo vivo, para se manter vivo. Então, quando a gente olha uma sintomatologia, a gente não tem que olhar aquela sintomatologia como um problema. A sintomatologia, na verdade, ela é, ela é, ela é direcionamento para aquilo que nós devemos consertar, né, ou reajustar dentro daquela vida daquele pacientezinho, daquela vida daquela família. Ok? Vamos lá. E aí ele deixou então 5 leis, chamadas 5 leis biológicas, tá? Aí nós temos a primeira lei, que é chamada lei de Ferro, tá? Ela descreve então o DHS. O que é DHS? É Dirk-Hammer Syndrome. Isso a gente vai aprender tudo dentro do nosso curso, tá, gente? Então, é, essa live aqui de hoje é para vocês entenderem, ampliarem a visão sobre germânica, entenderem como isso tem aplicabilidade dentro da vida de vocês. Algumas pessoas que já sabem um pouco mais, talvez vão pegar isso aqui e já começar a utilizar, né, no dia a dia, que é muito bem-vindo, né? Mas nós temos então uma continuidade com isso aqui, né? A gente tá prestes a abrir a próxima turma, né? Então, para vocês entenderem o que funciona, como funciona, o que é, para vocês também tomarem decisões mais esclarecidas se vocês desejam continuar ou não por esse mundo da germânica, porque já devem ter percebido, é um mundo bem disruptivo, mas também é lindo, é transformador, é enriquecedor. Então, a primeira lei é chamada Lei de Ferro, porque é Dirk-Hammer Síndrome. Por quê? Porque ele descobriu que ele desenvolveu o câncer no testículo logo depois de um choque traumático, certo? E o choque traumático foi o quê? Foi o filho dele que morreu depois de ter tomado um tiro numa viagem de barco, né? E aí ele passou por esse choque, por esse trauma, né? Que é um conflito dramático. É inesperado, ele não esperava que o filho dele fosse acontecer aquilo com o filho dele, não era, eu estou esperando, meu filho hoje vai tomar o tiro. Não, meu filho, não, é amanhã que é o dia do tiro. Não, não tem isso, é um choque traumático, ele não estava esperando que aquilo fosse acontecer. E vivido sozinho, por que vivido sozinho? Ou vivido em solidão, né? Por quê? Ninguém vive a dor do outro. Por isso que cada um vai ter uma maneira de viver aquilo. Então, eu poderia viver, sei lá, é, ele sofreu porque perdeu o filho, então ele identificou que ele precisava gerar uma vida, que para ele a vida era importante. Eu posso sentir que a separação do meu filho foi muito dolorosa para mim. Então, em vez de eu desenvolver um tumor no testículo, igual ele, eu poderia desenvolver um câncer de pele, porque a separação do meu filho foi mais importante do que a morte dele em si, entendeu? Eu sinto mais falta dele porque eu ficava abraçado com ele no sofá vendo televisão, do que perder a vida de uma prole, porque o testículo tem a ver com prole, né? Então eu posso, dependendo do meu mapa de mundo. Me fiz entender aqui, gente? Ok? Balança a cabeça assim, se sim. Tá, ok. Então, por isso que é vivido sozinho, porque só eu sei o que eu senti.
Só eu sei qual é a emoção que foi gerada dentro de mim. Então, o mesmo. Por isso que a gente diz, ó, foi criado pelo mesmo pai, pela mesma mãe, mas é totalmente diferente. Sim. Por quê? Porque cada um enxerga o mundo com a sua própria lente. Ok? E isso é muito importante quando formos terapiar nossos pacientes. Nós temos que tirar a nossa lente, tira a lente, eu pego a lente do paciente e coloco no meu olho. Se eu olhar o paciente com a minha lente, eu vou cometer erros. Erros graves, podendo causar prejuízo à vida. Ok? A segunda lei é chamada lei bifásica. O que é a lei bifásica? Dizendo que toda enfermidade, não é mais doença, é uma enfermidade, ou um programa biológico de sobrevivência, apresenta duas fases: uma fase ativa e uma fase de resolução, ou fase de cura. Tá? A fase ativa é aquela fase onde é que a gente está em alucinação, né? Eu não resolvi aquele problema que está na minha cabeça ainda. Por exemplo, a moça que separou do dermatismo. Vamos dar sempre o exemplo da dermatite para a gente ficar dentro do contexto que a gente está falando aqui. A mãe se separou do filho. Então ela está alucinando ali. Ai, puxa, eu sinto falta do meu filho. Toda noite ela sonha com o filho, né? Não consegue dormir à noite tentando achar uma solução para rever o filho. E por quê? Revisitando a conversa, a briga, a discussão que eles tiveram. Isso é fase ativa. Enquanto ela viver nessa fase ativa, ela está doente. A gente acha que a doença é quando tem sintoma, não. A doença é a fase ativa. Por que que a doença é a fase ativa? Vou explicar isso agora. A fase ativa, a gente está num processo chamado, que a gente conhece bem aqui na veterinária, de luta ou fuga. O processo de luta ou fuga, ou o processo de atividade do sistema simpático-tônico, faz com que o nosso corpo trabalhe demais, porque a gente está sempre em reatividade. Tudo que trabalha demais, uma hora, cansa. Então, a fase ativa ela precisa ser resolvida em algum momento, porque senão as suas funções vitais vão entrando em falência. E é por isso que hoje, até ontem, né, que a gente falou no grupo lá, que eu falei que tinha que olhar para o problema primário. Por quê? Porque ela viveu em fase ativa há tanto tempo, Nicole, agora explicando aqui dentro do contexto, ela deve ter somatizado tanto problema na vida dela, porque a fase ativa foi muito prolongada. Pô. Imagina, ela tem 40 e poucos anos, ela teve um conflito com 5. Então, 40 anos de conflito. 40 anos de fase ativa. Você acha que esse corpo está cansado ou não? Você acha que ela tem um problema ou tem 10 problemas? Eu chamo disso de paciente politraumatizado, porque é como se tivesse sido atropelado. Porque está 40 anos vivendo em fase ativa. Aí tem pressão alta, aí tem artrite, artrose, dermatite, sinusite, rinite, conjuntivite, tem problemas de garganta, tem problema de pulmão, toda hora apresenta bronquite, ou pneumonia. Você começa a falar assim, cara, o que é pneumonia? Aí não. O que é artrite? Aí não. O que é... Aí você vai procurar vários problemas, você vai até achar, né, significado para cada um deles, só que você não olhou para a causa, que foi a menina, o filho, o irmão que estava lá com 5 anos de idade, pô. Entende? Aí quando você olha para a causa, você começa então a derrubar, igual um dominó, todas as outras sintomatologias. Por isso que fase ativa é que, na verdade, é a doença. Aí você vai, depois você curou, aí depois que você curou a fase ativa da separação do filho, aí a moça vai apresentar então uma dermatite, que é a sintomatologia, que vem na fase de resolução ou fase de cura. Aí a pessoa tem dermatite e vai falar para você assim: poxa, doutora, agora que eu descobri isso tudo, agora eu estou doente, estou com dermatite. Aí você fala assim: não, filho, agora você entrou na fase de reparação, seu corpo está consertando aquilo que estava quebrado lá atrás. E para consertar, eu preciso ter sintomatologia, eu preciso ter dor, calor, rubor e edema, que é o processo inflamatório. A inflamação ela só vem na fase de reparação, ok? E isso a gente aprende na faculdade.
A reparação, ela se concretiza antes de uma inflamação. Se não tem inflamação, aquele tecido não repara. O processo inflamatório ele é feito para reparar. Porque vem o quê? Vem fibrinogênio, vem fibrina, vem mastócito, vem macrófago. Lembra disso, gente? E tudo isso faz o quê? Aquele tecido entrar em reparação. Só que para reparar tem dor, calor, rubor e edema. Tem processo inflamatório. Então, dói. Então, é difícil, é difícil. Mas a boa notícia é, está resolvido. A parada está resolvida. Quer dizer, se ela realmente resolver, está resolvido. Se não, ela vai voltar para fazer ativa e vai ficar, a gente chama de cura em balanço. E esse é o processo que nós temos que evitar o nosso paciente viver, que é o que o paciente cachorro vive ou o gatinho vive, que fica entrando chamado de cura em balanço. Por quê? Porque ele entra em contato com a fase ativa do paciente, que é a separação da mãe e do filho. Aí ele fala assim: ah, mas eu não separei da minha mãe, eu não separei do meu filho, para mim está tudo bem. Aí ele entra em fase de cura, que é a dermatite. Só que daqui a 3, 4 meses, aquela mãe começa a chorar de novo porque está sentindo falta do filho. Aí ele entra de novo em contato com a separação. Depois ele se resolve porque ele não tem separação. Para ele está tudo bem a vida dele. E aí ele tem a dermatite de novo. E a gente chama isso de cura em balanço. Aí esse cachorro tem dermatite durante 7, 10 anos da vida dele. Por quê? Porque o paciente não olhou, o paciente não, o tutor não olhou para a dermatite, para a separação que ela teve, tá? A lei dos folhetos embrionários, que é através desses folhetos embrionários, endoderma, ectoderma e mesoderma, que a gente entende da onde vem o conflito, né? Por exemplo, eu acabei de falar, né? O ectoderma é separação, né? O endoderma, ele é um conflito vital, né? De vida ou morte, sobrevivência. O mesoderma tem dois, né? O mesoderma antigo e o mesoderma novo, que a gente está falando, o antigo a gente fala de atentado à integridade, e o mesoderma novo de desvalorização. Mesoderma novo, músculo, músculo, articulações, tecido conectivo, ok? E ossos, tá? O papel dos micro-organismos, né? Então a gente vai entender na medicina germânica que o micro-organismo ele tem uma função. Ele não está aqui para tentar te matar, ou para matar nosso paciente. Ah, tá com micobactéria e tuberculose. A tuberculose, o micobactéria foi lá matar o cara para ele morrer de. Não, ele não está lá matando o cara. Eu acho que a bactéria quer matar o cara, velho. Aquilo que deu alimento para ele, né? Não é assim, né? Pode acontecer no desequilíbrio a gente aquilo descambar de algum jeito? Pode, mas não é a tentativa do micro-organismo não é essa. Isso a gente vai entender dentro do processo. E a quinta lei é chamada de quinta essência. A quinta essência ela é conhecida como a justificativa para tudo que acontece no programa biológico. Ok? Todo mundo acompanhou aí? Tranquilo? Não precisem anotar nada desesperadamente. Anota só alguns tópicos de anotação, porque eu acho bom anotar alguma coisinha. Mas acredito, Braiane, se eu tiver errado, mas eu acredito que essa apresentação vai ficar com vocês, certo? E aí, como eu acabei de dizer, o sintoma, ele não é o vilão que você tem que destruir ou acabar com todas as suas forças. Ele é a pista daquilo que você precisa saber para aquele paciente melhorar de uma vez por todas, tá? Então, através da medicina germânica, você vai ser capaz de dominar a causa raiz daquela sintomatologia e transformar de uma vez por toda a sua prática clínica. Você não vai ser mais o mesmo pessoa, ou o mesmo veterinário, ou a mesma pessoa mesmo, como você era antes, tá? A medicina germânica, ela é igual à nossa medicina, certo? É igual à nossa medicina. A gente estudou lá, é, sei lá, pneumonia, né? A gente tem problemas de pneumonia, a gente faz amoxicilina com clavulato, dá um exemplo, tá? Aí faz amoxicilina com clavulato. A gente pega aquilo, tá doente, tá com isso, vamos fazer o antibiótico. Tá, bactéria, febre alta, bactéria, então vamos dar antibiótico. Tá com problema de dermatite por fungo. É fungo, vamos dar um antifúngico. Tá com diarreia por babese,
E vamos fazer então um antiparasitário. Tá com verme vermífugo. É igual à medicina germânica. A diferença é que a gente não olha para o problema, a gente olha para a causa do problema. A gente não olha para a bactéria, mas a gente olha para o porquê a bactéria está ali. A gente olha por que que o animal está com verme. A gente olha por que que o animal está com dermatite. Não olha para a dermatite, a gente olha o porquê da dermatite. Então é igual. Por exemplo, meus filhos. Tenho dois filhos, né? Um menino e uma menina, um de 7, a menina tem 7 hoje, e o menino tem 9, né? E a gente usa os princípios da germânica lá em casa, né? Sim, todos os dias. E uma vez a gente discutiu, né? E meu filho ele é muito territorial, então ele sente muito aquelas coisas, né? Ele é sinestésico territorial, então minha mãe, eu amo minha mãe, eu amo meu pai, cheiro dele e tudo mais. Então, quando a gente discutiu, e o pau quebrou lá em casa, o menino entrou com problema de nariz, começou a ter sinusite. Eu falei assim, cara, território, Bruno. O que que aconteceu? Aí nós fizemos uma retrospectiva, cara, a gente brigou pra caramba e tal, deu um problema aqui, não sei o quê. O que que a gente fez? A gente foi lá e ressignificou o território, explicando para o meu filho que o território estava seguro. Mudamos o nosso comportamento em casa, mostrando que a gente estava junto, somos parceiro, nada vai acontecer com o nosso relacionamento. O problema de sinusite dele durou 2 dias. Entende o poder desse conhecimento? 2 dias. 2 dias o menino ficou com sinusite. A primeira vez, eu não, quando eu não tinha toda a força, né? Porque a gente tem uma batalha que eu vou contar para vocês que a gente vai ter, que vocês vão ter, com seus familiares. Existe uma batalha com familiares, tá? Então eu não tinha toda essa força, né? E quando meu filho nasceu e tudo mais, então eu não tinha toda essa força. Então a primeira vez que o menino teve faringite e sinusite com rinite, o que que todo mundo mandou fazer? Vai pro médico. O médico chega lá, olha, faz o exame, olha aquela porra lá, fala assim, fudeu, antibiótico na veia. E foi lá e deu antibiótico pro menino. Aí melhorou, daqui um pouco a gente discutiu de novo, né? Eu e minha esposa, falou assim, cara, nós tem que parar, mas a gente estava vivendo um momento muito tenso de casal. Aí brigou de novo, daqui a 3 meses, menino de novo. Aí leva o menino pro médico, faz o quê? Mais antibiótico. Eu falei assim, porra, isso tá tudo errado, velho. Eu não. Aí eu tinha crises em casa de injustiça. Então, eu tinha crise de. A injustiça ela está relacionada com o intestino. Então, eu tinha crise de constipação com diarreia, porque eu toda hora estava me sentindo injustiçado, estava me sentindo sacaneado perante aquilo tudo que eu aprendi. Aí chegamos num momento que eu falei assim, cara, não vai dar mais antibiótico para esse moleque. Esse moleque vai fazer 2 anos e ele toma antibiótico 2 vezes por ano. Não vai fazer essa porra. E aí nós resolvemos, então, sentar e botar os pingos nos is, e relacionamento e tudo mais. E a gente mudou algumas atitudes dentro de casa perante a isso tudo, porque também fazia parte do meu território, né? Eu precisava olhar para isso. Bom, é aprendizado. Enfim, na próxima crise que ele teve, nós fizemos se resignificar, a família toda ficou louca, enlouquecida. Vocês estão sendo. Deu 3 dias, cara. Aí da próxima vez, fizemos de novo. Deu mais uma noite, às vezes. Deu uma noite. De manhã ele estava com dor de ouvido, com sinusite, nariz trancado. No dia seguinte, de manhã, já não tinha mais nada. Aí ele falou assim: Meu Deus, que tem uma recuperação boa, né? Ele é forte, ele recupera rápido. Aí eu falei: É verdade, ele recupera rápido. E aí a gente passa por um vale quando a gente aprende esses conhecimentos, mas depois que a gente começa a subir essa montanha, cara, é incrível, é incrível. E não deixa a gente pirar, porque a gente pira muito com, com sintomatologias tipo febre. O menino tinha às vezes febre de 40 graus,
eu entrava com o menino na piscina, para poder baixar a febre. Ah, mas você não dava antipirético? Só se passasse de 40. Ah, não convulsivou? Não, nunca convulsivou. Tudo passei meus perrengues, né? Porque eu tinha que entrar na piscina, eu tinha que tomar banho gelado com o menino 2 horas da manhã. Passa por um problema? Passa por dificuldadezinha. Mas você passa de forma consciente. Você tem escolha de tomar ou não antibiótico, porque a gente que vem da medicina, a gente é mais tendencioso a dar a droga do que fazer o procedimento, mudança de comportamento, mudança de. Porque é muito confortável chegar e dar um antipirético para o meu filho, sem querer entender o que que nós, como casal, pai e mãe, detentores da energia, que é o tutor da casa. Estou dando exemplo do meu filho, mas o meu filho pense que ele é o cachorrinho dos pacientes, dos tutores dos seus pacientes, tá? Porque ele reage da mesma, criança reage da mesma forma que o cachorro. Então pense que isso acontece. Só que a gente conhecendo tendo esse conhecimento, a gente começa então a ser mais regente da nossa própria vida, da nossa própria sintomatologia. Então a gente começa a se olhar, a se autoanalisar e falando, cara, será que eu estou sendo, pô, demais aqui? Será que eu posso ser de menos um pouquinho, ser mais flexível? Será que a gente não tem que é, começar a tomar outro rumo, porque esse rumo que nós estamos tomando aqui tá ruim? Já foi 2 vezes, 3 vezes antibiótico. Entendeu? Ah, mas antibiótico não faz mal pra caramba, cara. A minha filha, ela tomou um antibiótico uma vez, ela tinha 1 ano e meio de idade. Parecia que eu tinha dado uma quimioterapia para ela. Caiu o cabelo, a pele descamou do braço, ficou sem pele nenhuma do braço. Diarreia todos os dias, mas diarreia de jato, de sair pela fralda, porque ela usava fralda, né? Saía, sujava o cabelo dela. A gente passava a mão no cabelo, o cabelo dela caía. Eu falei assim, porra, para de dar essa porra agora. Ah, mas não tem problema, precisa tomar, é pneumonia, que não sei o que. Eu falei, não, vai parar de dar agora. Agora. E eu, na época, eu não tinha um médico homeopata para ajudar a gente, né? Porque às vezes a gente precisa entrar com remédio. Eu não estou falando para a gente não entrar, mas a gente começa a ser mais consciente dentro do processo que a gente precisa passar, ok? E essa autorresponsabilização, ela vem muito grande. Então, toda consulta que eu faço, eu não estou só consultando o meu paciente, eu estou me consultando também, porque quando eu tiro a minha lente e olho com a lente dele, eu vejo percepções em mim que antes eu não tinha. Mas eu só vou poder fazer isso se eu tiver o conhecimento da germânica. Eu só consigo fazer isso se a germânica tiver, assim, é como se ela fosse o meu terceiro olho, entendeu? Se a gente não tem esse conhecimento, a gente perde um pouquinho desse superpoder que nós já temos como veterinário, que eu acho a nossa profissão incrível, né? Eu sou tendencioso a falar porque eu sou realmente apaixonado pela veterinária. Então, Roberto, espero assim que nós sejamos, né, a semente que transformará o mundo, porque com esse conhecimento que vocês estão prestes a receber, né, quando a gente começar esse curso, ele pode realmente transformar o mundo, transforma as pessoas, transforma as famílias, traz mais amor para dentro do processo, tá? Então, isso que a gente faz, né, lá na Lume, lá no Instituto, com a medicina germânica, eu garanto, ele realmente muda a percepção que você tem de mundo, mas ele muda o mundo à sua volta. E isso é incrível, né? Então, e essa parte, assim, eu fico muito tranquilo. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar em medicina germânica, se for uma pessoa que caiu aqui de paraquedas, mesmo que você não seja médico integrativo, como a Denise Cardoso colocou aqui, que ainda não é, mesmo isso, você vai ser capaz de começar devagarinho a aplicar as ferramentas, né, ou aplicar o conhecimento da germânica. Porque o conhecimento da germânica nada mais é do que um relembrar daquilo que nós tivemos de fisiologia na faculdade. Para que serve o testículo? Ah, para a produção de gametas. Tá, produção de gametas. Então, aquele viu a perda de uma prole. Produção de gametas é para gerar uma vida. O que aconteceu com ele? Ele perdeu uma vida, a vida que é mais importante para ele, que é do filho.
E aí faz o quê? Aquele testículo reage a esse trauma biológico que ele recebeu, essa psique que ele recebeu. A dermatite é o contato. Por que que é a pele? A pele é o contato, é o carinho, né? É o beijinho, é o abraçar. Pô, qual o contato importante que aquela família perdeu? Ah, o meu filho que foi embora, a gente brigou pra caramba e ele foi, não fala mais comigo, tem 2 anos. Aí, entende que mesmo que você nunca tenha ouvido falar ou nunca saiba nada de, de, de medicina germânica, você sabe do dia a dia. Mesmo que você não seja veterinário, você é uma pessoa, um cidadão comum. Cara, pergunta para os outros alunos que estão aqui. Quem duvido que eu estou falando, pode perguntar para os outros alunos. Fala assim, cara, é muito difícil? Cara, não é fácil. Não é uma coisa facinho, mamão com açúcar, senão não precisava de eu estar aqui falando. Vocês pegam aí na internet e lê e pronto, certo? Mas eu garanto, é possível, tá? E para essa turma, para as pessoas que estão aqui, tem condição especial aí, Brian? Tem uma condição especial para quem está aí? Então, pessoal, quem está acompanhando aqui, quem se inscreveu na live, nós temos uma surpresa bem especial, que nós vamos dar 30% de desconto na promoção de lançamento desse curso de medicina germânica. Ele é um curso que tem uma carga horária de 16 horas e o formato dele é 2 horas semanais, tá bom? São 2 horas semanais para a gente estar e acomodando todo esse conhecimento, né, que a gente vai aprendendo durante ao longo do curso e além da teoria, o professor Roberto ele vai trazer muitos casos clínicos, os colegas compartilham também casos clínicos. Então estão todos convidados para aproveitar essa promoção de lançamento que vai durar apenas uma semana, tá bom? Show de bola. E tem mais, hein, Brian? Não sei quem está aqui sabe, né, mas quem já é aluno já sabe. Eu tenho um livro que fala sobre essa teoria sistêmica, né? Não só de germânica, mas também fala do Dr. Bert Hellinger, né? Fala dos campos mórficos do Rupert Sheldrake e, e ajuda, já tem ajudado pessoas. Quem tem um livro e quiser falar alguma coisa sobre o livro aqui, der o seu depoimento seria legal. Eu vou fazer um cupom de desconto de R$ 100. Então, o livro é R$ 149, fazer um cupom de R$ 100 para quem se inscrever para essa nova turma. Então, vai pagar apenas R$ 49 no livro. E, e o livro ele também tem umas ferramentazinhas, tem um checklist, então vai ajudar para caramba na consulta. Eu acho que é um pontapé bem bom assim para começar a inserir nesse mundo de medicina integrativa. Então, eu acho que é um incentivo aí, né? Quem tem o livro, se quiser, tiver sentir a vontade de falar para nós aqui o que que vocês acharam, ficaria muito feliz. Posso falar duas coisas, Roberto? Opa, eu não ouvi direito, está muito baixo. Perguntei se eu posso falar Opa, duas coisas. claro, fique à vontade, Tá. Denise. Primeiro, é a questão da aplicação da germânica, como você colocou, a história do teu filho, etc. e tal, né? Aí eu acho que entra uma palavrinha-chave que é confiança. Então, quando você tem conhecimento de algo e você confia naquele conhecimento, né? Você sustenta o processo, porque tudo é um processo, né? Perfeito. E aí eu digo isso sim, né, calejada da homeopatia, porque a Braiane sabe, né, imagina, né, de ser a única homeopata numa capital de 1 milhão de habitantes, e o povo vem para você falando que quer tratar com homeopatia, mas a cabeça do tutor é de alopata, né? Aí vai explicar que focinho de porco não é tomada, entendeu? Olha, é o ó, né? Então, a germânica, para quem é homeopata, casa de uma maneira maravilhosa, né? E a segunda coisa que eu Até queria porque falar os dois são contemporâneos, né? né? Estão ali, né? Moram no Agora mesmo lugar. a origem, né? O É. DNA, né? Mas a questão que eu queria falar é, eu e a tua ex-aluna, a Nicole, né? Uhum. Eu acho que ela vai concordar comigo, né, Nicole?
que nós somos duas tietes, né? Não é verdade? Tudo bem, você é mais novinha, não tem problema, mas eu aqui, né, já virei a curva, a ampulheta já virou, né? Mas eu sou tiete, sim. Então, quem está aqui e não estudou com você ainda, eu diria, estude, entendeu? Estude. Obrigado, Vai obrigado, se, Denise. vai, Sou fã vai se dele, apaixonar, entendeu? Conversa com a tua sou mulher fã aí, dele. porque vão se apaixonar por você também, mas entendeu? Mas você é virginiano, né? Você nasceu para isso, então. Dá certo no final, né, Denise? Tá, mas depois eu te explico, em off. Tá ótimo. Tá vendo, Braiane? Olha só, hein? Vamos montar um fã-clube, Braiane. Eu Montar um fã-clube. acho, eu acho que vamos ter que fazer um fã-clube do professor Roberto. A galera tá brincando aqui, meninas, quem não participou ainda, mas as aulas, elas atingem um aprofundamento porque as pessoas também trazem seus casos clínicos e a gente acaba gerando um campo de muita amizade também, né? Porque a gente acompanha os processos dos colegas. Porque tratado é assim, é como tratar com a medicina germânica também tem que, para isso tem que experimentar dela, né? Então, todos Isso, temos perfeito. algo para ser olhado, para ser visto na casa ou com a família ou nós. Então, a gente cria um campo assim de bastante confidência, eu diria, dentro do curso, dentro da turma, que a gente acaba gerando esses laços também que vão se aprofundando, né, professora? Sim, é perfeito. É como se fosse mesmo um ambiente de confiança, né? Dentro daquele meio onde é que a gente se expõe a gente expõe as nossas feridas dentro do curso, que tem um lado muito positivo nisso, né? Porque quando a gente expõe a nossa ferida, a gente também nos possibilita, né, que outras pessoas nos ajudem a cicatrizá-la, né? Então, cada um expõe um pensamento, uma percepção que talvez esteja oculta para você, né? É o seu ponto cego, né? Então, isso é muito legal dentro do curso que faz com que engrandeça, né? Né, esse campo de intimidade, eu diria assim, nos dias de hoje, onde a sociedade, onde nós estamos individualistas, ele é nutritivo. Inclusive, né? A gente nota assim a melhora das pessoas e os alunos voltam para o curso porque é terapêutico. A gente acaba comprando essas 16 horas de curso e, na verdade, a gente compra também 16 horas de terapia, né? Porque a gente acaba trazendo as nossas questões e as pessoas nos acompanham e a gente se sente acolhido também, todo por todos, né? Sem julgamentos. Então, é muito bacana o espaço que a gente acaba criando. Então, todos estão convidados para participar conosco. Sim, aproveita esse descontão aí da escola, do instituto. Aproveitem, quem entrar, eu vou gerar o cupom, vai ganhar a Braiane que vai distribuir para os alunos. E fiquem à vontade para fazer perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa sobre conteúdo, sobre germânica, sobre astrologia com a Denise, né? Sobre outras coisas. Tem pergunta, Denise? Sandra? Opa, Sandra. Bem. Andrés foi da primeira turma, né, Andrés? É o Andrés da primeira turma, Brian? Ou não? O Andrés participou das Roberto? duas turmas. Ah, oi? Bom, eu vou Não, falar algo. Vou falar algo só para um então, depoimento, porque como a Denise falou, né, eu sou, não é que eu sou tiete, mas é porque assim, eu tenho um histórico com o professor. Sim. Fazem 10 anos eu fui aluna dele na faculdade de veterinária. E foi ele que me trouxe essa visão da medicina germânica, que abriu meu olhar e que me fez buscar um outro lado, porque eu também não entendia como assim? É só isso? Não pode ser só isso. E aí, quando eu conheci o professor Roberto, para mim fez muito sentido e tudo se ampliou. E desde a faculdade eu falava para ele, professor, bora, vamos abrir uma É, turma, falar disso, da germânica, bora. Eu sempre falo, né? Então, ele foi a pessoa que realmente abriu a mente. E para quem está pensando em algo novo, em conhecer algo novo, é o cara. E o livro dele é muito bom também, traz muita consciência. Eu comprei, traz muita consciência de quem não tem conhecimento nenhum. Você tem uma base muito boa ali da parte sistêmica também, como ele disse, do campo mórfico, da questão da medicina germânica.
Então, assim, é o cara. Só entrem e façam e depois vocês falam pra gente aí. Obrigado. Realmente, a Nicole foi uma incentivadora, né? Sempre falando, vamos fazer, vamos fazer. E eu procrastinando. Aí chegou a Braiane, pegou no laço, né, Braiane? Falou assim, ó, não tem jeito, então bora, 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 bora. Aí estamos aí. Já indo para a terceira turma. Braiane é tenebrosa, Roberto. Braiane é tenebrosa. Ah, Eu boto esse povo, pessoal, para trabalhar, eles têm que trabalhar, eles estão aqui para isso. Todo mundo tem uma missão na a vida, né? missão, é isso aí. Todos nós, inclusive vocês, não estão aqui por acaso. Vocês vão entender o que a gente está falando depois que vocês começarem a entender. E o tutor parar e olhar para ti, e começar a chorar e dizer, nossa, isso faz muito sentido. É É. Ah, incrível, essa Roberto, parte é deixa eu te incrível. contar. Ah, Falando nisso, deixa eu te contar a última. Você lembra uma paciente minha que a gente chegou à conclusão que ela podia ter sido abusada sim, na infância? Pois sim, é, como ela foi. astróloga, né, são 35 anos conversando com as pessoas e tentando ser delicada para falar essas coisas, é difícil, mas a gente consegue, né? Consegui falar com ela. Acredite, ela suspendeu o tratamento das gatas comigo. É, acredite. Ela até Caramba. reconheceu no dia, chegou a ficar de olho vermelho, falou que podia ter sido um tio, não o pai, etc e tal, mas Uhum. depois veio aqui, fez os exames e tal, e depois ela escreveu suspendendo o tratamento. É. Mas Paciência, né? mais um exemplo aqui, pessoal, que não está familiarizado para dor, né? Essa paciente deve, essa proprietária, né? Ela deve ter uma dor Não, monstruosa, é descomunal descomunal. essa A mulher. dor dela deve ser descomunal. E a gente tem dores que são incompatíveis com a vida. Teve um caso que a gente teve na outra turma, né? Que um rapaz passou por um problema com um irmão que foi nadar e o irmão se afogou. Você imagina a dor desse irmão que chamou o irmão para nadar e o irmão se afogou. Então, o cachorro está sofrendo? Ele deve estar, né? Deve ter uma dor física brutal ali, né? De separação, alguma coisa, e a dermatite do cachorro brutal. Mas e a dor desse irmão que perdeu o irmão? Essa dor a gente chama uma dor incompatível com a vida. Esse paciente ele vai ser desconectado. Ele não vai conseguir ir até o final. E está tudo bem, porque a gente vai ter que aceitar esse processo. Mas a gente só vai saber disso porque se a gente não sabe dessa dor descomunal, a gente vai, por toda lei, por toda lei, tentar sarar aquele paciente. Às vezes o paciente não está na hora de ser sarado, porque o proprietário a dor dele é muito grande para sarar aquele paciente. Então a gente vai ter que sim, vai ter que fazer uns tratamentos conhecido como paliativo, né, o sintomatológico, para poder manter aquele paciente. Mas só sabe disso se você souber olhar por detrás do véu. Se você olhar só para a parte de fora, a gente não consegue chegar lá. E isso é bacana que dentro do processo do curso a gente consegue ficar claro isso, sabe? Eu acredito que 99% das pessoas que passaram pelo curso, eles conseguem ver atrás do véu, né, Brian? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que Mas aqui o eu mais juro, importante também que eu gostaria de pontuar é que nós, todos nós, mesmo que não trabalhamos com a medicina veterinária integrativa e não tem uma abordagem integrativa, a gente atende essas pessoas, atende os pets. E vem um campo bem, muitas vezes bastante denso, que a gente não consegue acessar e a gente mesmo acaba sofrendo porque às vezes pensa, poxa, eu fiz tudo que eu, aquela história, eu fiz tudo que eu podia e não conseguia, não foi possível. Então, isso vem também trazer um conforto para a gente, né? De que tudo também está no seu lugar, tudo que acontece é por algum motivo, a doença vem por algum motivo, ela vem comunicar algo. E isso, além de dar essa informação para o tutor, eu acho que para nós é muito reconfortante, sabe? É muito importante, porque a gente trabalha com luto. A gente não é psicólogo, mas aí vem o tutor, antes dele contar o que tal o pet tem, ele conta toda a história de vida, alguns tutores para gente.
E a gente escuta, a gente ouve, a gente atende. Então a gente precisa, eu aqui, por isso que eu tenho introduzido essas técnicas, porque a gente precisa de uma ferramenta que nos ancore também, como profissional. Como saber lidar com essas situações, né? Porque senão a gente acaba adoecendo. E não é à toa que a nossa profissão é uma das profissões que mais tem crises de burnout, né? E índice dos suicídios também. Então, por quê? Porque a gente precisa também olhar para isso, né? É um convite que a gente precisa cuidar da nossa saúde para poder atender com qualidade, mesmo que nem sempre a gente vai poder abrir todo o pacote. Às vezes tem que ir tirando as cascas da cebola, porque as pessoas não conseguem acessar algumas coisas. Então a gente pelo menos vai tirando uma casquinha e a pessoa vai se dando conta. Então a gente vai adquirindo essa sabedoria, né, clínica aí, de saber também até onde a gente pode ir para não desconectar a pessoa. Porque às vezes a informação é bem densa. Ou mesmo direcionar esse tutor. Já aconteceu de eu direcionar um tutor para um psicólogo, por exemplo, para fazer acompanhamento médico, assim, terapêutico, né? Então, acho que é bem importante ter essa consciência da nossa prestação de serviço, que vai muito além do pet. Não é só tratar o pet, é tratar a família. Não adianta, não tem como nós separarmos uma coisa da outra, né? Então, é bem importante para a nossa própria saúde mental, inclusive, eu diria. Achei Pois é, né, perfeito. Braiane? A gente acaba fazendo combo, né, Roberto? Porque a Aham. gente trata o bicho e o dono do bicho, né? O médico trata só o dono do bicho, não sabe nem se ele tem bicho, né? Ou das bichas, né? Do frieiro e tudo, mas não trata mais nada. Eu acho que é importante também estarmos preparados para as comparações, né, que os responsáveis pelos animais muitas vezes fazem. Esse é o meu desafio diário, assim, porque como eu trabalho muito a questão do over vaccination, nos cães principalmente, né? Aí os responsáveis vêm, mas como assim? Tu é contra a vacina? Mas como assim? Achei que tu não ia fazer a vacina no meu cão, né? Então, às vezes a gente acha que tu conversa uma consulta lá de 1h30, 2 horas, a pessoa entendeu, a pessoa não questiona, e lá no final, mas o fulano, a maioria dos fulanos fazem vacina há 15, 16 anos os animais, e é o correto, né? Então, como a gente vai estar preparado para tudo isso também, né? Que querendo ou não, a gente acaba se atingindo muitas vezes por isso, né? E a Só conduta a gente falar, segue, cada um segue a sua, né? Mas assim, só, o responsável tem essa vertente aí de invariavelmente comparar, né? Eu Sim, acho que isso essa comparação ela vai existir, né, Denise? Então é. você tem que estar preparado, como eu falei agora, né? Essa comparação vai existir. Agora, se você não seguir como a Braiane acabou de falar, assim, de forma consciente, se você não tiver ancorada que essa dor ou esse processo que o proprietário e o paciente estão vivendo não depende de você, porque você sabe que porque esse conhecimento da germânica, ela vai te dar essa âncora de você dizer, caramba, tá tudo bem, é com ele a parada, não é É, comigo. exatamente. Se você não tem essa âncora, você fica muito à deriva das comparações, entende? E aí a dor da comparação ela é pior porque você acha que você é responsável por aquilo que é de responsabilidade do outro. Porque aquele campo que o animal está vivendo é do proprietário, ele não é seu. Chegou até você, você pode tentar ajudar, mas não cabe a você resolver. E a comparação, essa dor de ser comparado, ele existe ainda porque você está à deriva do conhecimento, entende? Você ainda não consegue enxergar e está tudo bem, né? Mas que essa dor dele é dele. Essa comparação ela vai existir invariavelmente. Mas é quando você tem esse conhecimento e se posiciona perante aquilo, aquilo com embasamento, né? Apesar de outros fazerem, eu acho que fica bem mais leve. Eu sinto que fica mais leve. Mas pensando que não é só em relação ao conhecimento, né? É pensando em relação mesmo a responsável médico veterinário, né? Porque Hum, o que muitas vezes eu fico pensando, a gente está vendo que muitas vezes o responsável chega já determinando os procedimentos, né?
E aí tu Ah, fica sim, quebrando aquela, né? Quebrando, aquela, derruba um muro, derruba outro, entende? Então é nesse sentido que eu estou falando. Estou entendi. falando. No sentido de que tu tem o conhecimento, né? Vamos supor que existe uma titulação vacinal que o animal, a partir dos 3 anos de idade, pode fazer isso para dar um intervalo nas vacinas, que será melhor para a fisiologia do corpo dele, será melhor para o metabolismo celular, mas aí Ok, acaba que os responsáveis acham que eles definem, tu entende? Então, meu comentário é nesse sentido. entendi. E É, aí, o quanto a medicina germânica vai auxiliar essa parte também, né? é, vai auxiliar, vai auxiliar algumas disrupturas, né? Você É entender, isso. entender algum processo que não precisa, talvez que seja over mesmo, né? Isso, exatamente. Porque está tão enraizado na medicina veterinária que o animal tem que fazer vacina até morrer sem fazer nenhuma titulação vacinal pela vida, que fica difícil tu quebrar essa ideia, né? Sim, é que O são que as todo crenças, mundo faz é o que a maioria faz é o que é o correto, ninguém para refletir, né? não para. É, Não para. E a mudança agora de paradigmas, em muitos sentidos, causa mais traumas e dores, porque as pessoas se tornam cegas perante o processo. exatamente isso aí. Por isso que é o convite da Germânica é um convite de quebra de paradigmas, né? Então, são paradigmas já embutidos na nossa sociedade há mais de 100 anos, que hoje nós vamos ter que, quando você entrar para isso, você vai ter que entender que existe, então, uma destituição daquilo que você acredita para depois. É um desconstruir para construir, né? É um desconstruir algo muito enraizado para construir algo muito maior, né? É como se quebrasse uma casa de pau a pique para construir um castelo. Então, é mais ou menos isso que é o convite da Germânica. Então, para esse processo e de vacina, você mesmo vai ter que construir a sua casa, né? O seu mundo de tijolos, né? Porque o entendimento da Germânica ele vai permear por pela função, né, dos vírus, bactérias e fungos, né? Então você vai entender sobre isso. Garanto. Vale muito a pena. Vários alunos fizeram o curso, refizeram o curso e vão fazer de novo, porque gostaram muito da técnica. Aqui estão as meninas dando um depoimento, estão acompanhando a aula É também. isso, Brian? Oi? É uma indireta para mim e para Denise? A Vanessa também, o Andresa, a Adriana, né? O pessoal tem vários alunos aqui, né? Show de Corroborando aqui bola. as informações, dando o seu depoimento. Então, olha, nós Fico garantimos muito a feliz. satisfação total do conteúdo. Isso eu posso garantir. Satisfação garantida, né, Brian? Isso aí. Isso aí. Ô, Nicole, só que nós estaremos fazendo o curso pela terceira vez, não é a segunda, né? Exatamente por isso que eu Então, falei. e você gostar muito, né, Braiane? Ah, eu já tô na 10ª vez que eu tô fazendo o curso e tô sempre aprendendo alguma coisa, porque sempre, nunca é muito dinâmico, né? Embora seja sempre a mesma coisa, é muito dinâmico. Então, a abordagem do tutor, da família, sempre diferente, mas acaba na mesma coisa, mas a gente tá sempre reciclando e aprendendo, né? Eu acho que assim, eu sou da massificação, né? Eu sou o cara que quanto mais eu vejo, mais eu me torno capaz ou consciente daquilo, né? Então, é igual estudar para o vestibular. Não adianta você ficar lendo o livro. Você tem que ir para a prática, tem que fazer, 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 né? Então a germânica é mais ou menos isso. Aplicar, 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 aplicar. Então eu vejo uma vez, aplico, vejo, aplico, vejo, aplico. Quanto mais se aplicar, mais você vê o processo, mais vai sedimentar da, dentro do seu dia a dia, né? E a Nicole, eu queria falar que tá fazendo um trabalho bem legal, bacana agora, sistêmico também, que quiser acompanhar, tô acompanhando a página dela, deu uma guinada no trabalho, tá muito bacana, né? Olha só que bom saber que uma base aí tá incluída a medicina germânica, tá atendendo várias pessoas. Então, esse é o nosso objetivo, formar profissionais capacitados para realmente atender com qualidade os tutores. Nós temos essa responsabilidade com cada um de vocês. É isso aí, responsabilidade com o nosso. A gente garante que a gente vai entregar nosso 100%, cara, o melhor do melhor. A gente, é isso, esse é o nosso compromisso, de dar o melhor do melhor do melhor para vocês.
e tudo que a gente puder de entregar, né, de over delivery, a gente faz, né? Na outra turma eu já entreguei lá a tabela de sintomas lá. Vamos ver quem vai ter resposta. Ninguém respondeu ainda, né? Mas vamos ver. Vamos ver o que que a gente vai ter para essa nova turma. Eu não ouvi. Já Oi? não vi, não. Pô, tá vendo aí? Eu entreguei a tabela de sintomas lá. Me cobraram, Também, eu fui lá e entreguei. também Tá não lá, vi. pô. Você tem que ler, tem Também que não vi. ver, para fazer uma cariação, me devolver para eu ver o que que. Como é que tá? A Vanessa falou que amou, ó. Tá dizendo aí. Vou pesquisar Tá no depois. grupo, Roberto? Tá no Tá no grupo, grupo? tá no Tá, então grupo. vou procurar. Procura lá. É porque depois entrou também as dúvidas, né? Acho que da Vanessa, da Nicole, tudo aí acabou se perdendo. Mas depois eu vou dar uma pinada lá para a gente poder dar uma olhada. Ok? Então, para essa turma, vamos ver, a gente bola alguma outra coisa aí, né, Brian? Sempre inovando. Sempre inovando. Então é isso. É isso. Muito obrigada. Obrigada, professor Roberto. O professor Roberto sempre disponível a auxiliar, respondendo no grupo, né? Temos todo esse apoio, isso é muito importante para quem está começando. Obrigada, professor. Obrigada aos meus queridos colegas, conhecidos e aos novos colegas que estou conhecendo hoje. Gostaria de desejar uma boa noite de descanso e espero nos vermos, nos encontrarmos em breve, brevemente aí no dia 23, no início Sim. das aulas. Ok. Gente, muito obrigado pela noite de hoje e espero estarmos todos juntos no dia 23, né, Brian? Obrigado, Brian, pelo convite novamente. Uma honra para nós, no Instituto Lume. Boa noite a todos. Beijo. Tchau, tchau. Ah, peraí, não saiu não. Vamos tirar uma foto, Brian? Vamos lá, peraí. Vou botar a galeria aqui. Pessoal, abram as câmeras, vamos tirar uma fotinho todos Tirar juntos. uma fotinha, postar nas nossas redes sociais, dizer, ó, Aí. participei da melhor aula da minha vida. Opa, Ben, tudo bom? Nossa, eu não consegui abrir as câmeras todas, Brian. Não sei o que aconteceu no meu, não. Você conseguiu tirar foto aí? Eu tirei uma foto, mas está faltando pessoas. Vou tirar mais uma Mas eu aqui. não estou conseguindo abrir minha. Sabe aquela monte de pessoas assim? Não, Eu tô com você assim enorme aqui na minha frente não, assim. tem A que abrir a gallery. galeria, tem que sinalizar a galeria lá em cima. Então, mas eu não estou conseguindo. Não está abrindo, está parado. Muda Vamos de lá. Eu vou speaker tirar para foto. gallery. Eu tiro, galera. Ah, bom. Então, todo mundo passando perfume. Conseguiu? Consegui. Fechou. Vou disponibilizar no grupo já, imediatamente. Fechou. Então, beleza, gente. Ó, então essa semana aí já decidam e cai para dentro que a gente já vai começar. Bora lá. Ok? Bora lá, pessoal. Boa noite. Abração, boa noite, beijo para todos.